Que a bênção do nosso Deus esteja com você, com a sua família e que você seja uma bênção. Deus ilumine a sua vida, povo amado, e eu quero já trazer uma mensagem do nosso Deus para você, principalmente para você que diz assim: pastor, eu preciso de reconciliação, eu preciso de perdão, eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso, nesse momento, me livrar dos sentimentos ruins do meu coração. Quantas pessoas, minha gente, quantas estão vivendo pesadas? Quantas pessoas estão vivendo angustiadas por conta de um peso no seu interior, não é no exterior? Eu sei que quando os desafios vêm do lado de fora, você mata no peito e segue em frente. Por quê? Porque você tem boleto para pagar, você tem conta para pagar, você tem as suas responsabilidades como pai, como mãe, como marido, como esposa. É ou não é? Você que é estudante, você tem a sua responsabilidade. Você que é um trabalhador, você tem responsabilidade. Você que é um empresário, um empreendedor, você tem responsabilidade com a tua loja, com o teu comércio, com a tua empresa. Não é assim? Não é esse tipo de peso que eu estou falando do interior. Esses dias mesmo eu estava vendo uma matéria de uma cantora muito famosa, e hoje ainda está na fama, ganha muito dinheiro, tem fama, se andar nas ruas todas as pessoas reconhecem, mas ela estava falando do seguinte, que existia uma tristeza e um vazio muito grande no seu interior. Eu não sei qual é o motivo. Às vezes, ela precisa de reconciliação, ela precisa de perdão, ela precisa de transformação no seu interior, ela precisa da presença de Deus. E olha o que Deus nos deixou aqui como lição, um versículo muito simples, mas eu vou contar um pequeno trecho dessa história. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Diz assim, ó: porém Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou, e os dois choraram. Para você entender aqui o contexto, quem não conhece essa história, Esaú e Jacó eram dois irmãos, gêmeos inclusive, mas Esaú era mais velho. Esaú nasceu alguns minutos antes. E um era caçador e o outro era um cozinheiro, vivia e habitava em tendas. Jacó era mais apegado à mãe, Esaú mais apegado ao pai. Esaú, por direito, tinha a bênção da primogenitura, ou seja, de ser o sucessor daquela família, no lugar de Isaac, seu pai. Mas só que Jacó enganou Isaac para que ele fosse abençoado no lugar de Esaú. Isaac já não enxergava mais, já estava farto em dias, já estava bem velho. Mas, além de ter enganado, Jacó fugiu porque Esaú jurou matá-lo. E ele ficou anos e anos e anos longe de casa, até que em um determinado momento da vida se encontraram novamente. E quando se encontraram, por Esaú ter jurado matar Jacó, Jacó ficou com muito medo. Muito medo. Mas só que Esaú já era um homem diferente, não queria mais vingança. Tanto que quando eles se viram, houve ali uma reconciliação. Houve ali perdão. Houve perdão liberado, houve reconciliação entre os irmãos. E para você entender, bem simples aqui, ali houve liberar perdão e deixar para trás o que ficou para trás. Existem muitas pessoas que não avançam na vida justamente por isso. Porque aquilo que ficou para trás, ela ainda está remoendo, ainda ela está sentida com alguém que lhe fez mal. Deixa eu falar uma coisa para você, minha gente. Já ouviu aquele ditado que quem bate esquece e aquele que apanha nunca esquece? Pois é, isso é verdade. Porque aquele que lhe fez mal, por vezes ele nem sabe que você está chateado com ele por conta de alguma coisa que ele fez.
mas você que sentiu na pele, você fica lembrando. E na realidade, isso só traz e desperta o lado físico e carnal do ser humano de planejar vingança, de dar o troco. É só que o Evangelho, vem e traz uma perspectiva, se assim eu posso colocar, totalmente diferente. Por quê? Porque Jesus disse para dar a outra face. Isso significa que se você tomasse um tapa, você daria a outra face. Significava que você não deixaria com que aquilo fizesse com que o seu coração ficasse rancoroso ou cheio de mágoa. Pessoal, para resumir, eu sei que muitas pessoas dizem assim, pastor, mas tem muitas pessoas que me fizeram muito mal, eu perdi dinheiro, eu perdi sono, eu perdi anos de vida. Eu sei, injustiça é uma coisa revoltante, não é verdade? E quem foi injustiçado é difícil esquecer. Mas você pode escolher hoje carregar uma mochila pesada que você quase não consiga carregar, ou você aliviar-se desse peso. Porque quantas são as pessoas que até os dias de hoje, quando sonha alguma coisa, acaba lembrando do mal que lhe foi feito, e até mesmo quando acorda fica, poxa vida, eu ainda não me vinguei, eu ainda não dei o troco. Pessoal, a partir do momento que você aprender a deixar para trás as coisas que lhe fizeram mal e as pessoas também que lhe fizeram mal, você vai viver de uma maneira muito mais leve. Eu sei que tem pessoas que te prejudicaram, mas só que elas estão vivendo a vida delas. E você ainda preso aí a um sentimento. Está na hora de você seguir em frente. E tem um detalhe. Daqui a pouco, depois da oração eu vou falar, mas tem muitas pessoas que estão assim com Deus. Você sabia? Tem muitas pessoas que já tiveram uma experiência com Deus, de alguma forma. Ou experiência com o poder de Deus, viu Deus operar milagres, ou porque conhece a palavra de Deus, já foi de uma igreja, de uma denominação, e aqui, eu sempre repito isso incansavelmente, aqui não é sobre religião, aqui não é sobre igreja, não importa se você tem religião ou não, se você participa de uma igreja ou não, isso não importa, porque aqui nós falamos sobre Jesus Cristo. Mas há pessoas que já tiveram essa experiência, já tiveram uma experiência de alguma forma com Deus e acabaram deixando Deus de lado, acabaram deixando para lá. Ou seja, quando eram para deixar para lá aquilo que não presta, deixaram Deus para trás. Há tempo ainda de uma reconciliação com o Altíssimo. E quando você se reconcilia com Deus, você, além de trazer paz para dentro de si, é livre de um peso enorme. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos, então, é momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Senhor, por estarmos na Tua presença, por estarmos honrando a Ti, não apenas com palavras, mas com a nossa vida. Meu Pai, eu sei que tem pessoas aqui que precisam perdoar, precisam deixar lá no passado o que ficou no passado. Precisam, meu Deus, serem regenerados, transformados. E isso somente a cruz do Calvário, a graça do Senhor pode fazer. Então, meu Pai, eu lhe peço, perdoe os pecados, perdoe as falhas, perdoe os erros, livre essa pessoa de tudo aquilo que um dia prejudicou ela e faz ela ser restaurada na sua fé. Ó Espírito Santo, o que nós precisamos é estarmos no centro da Tua vontade, do Teu querer.
que nós precisamos é termos um relacionamento verdadeiro, puro e sincero contigo. Oh, meu Pai, eu peço que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas debilidades, aquilo que sempre desagradou a Ti que nós não percebemos de alguma maneira. Eu entrego a vida desse povo nas Tuas mãos, meu Pai, porque eu sei que aqui há pessoas puras, sinceras, verdadeiras, honestas, e mesmo que tenham errado lá no passado, não importa, meu Deus, o Senhor não está olhando isso. O Senhor está olhando se essa palavra agora dentro dela produz frutos para o arrependimento. Eu entrego nas Tuas mãos a vida de cada uma delas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Olha, que você tenha paz. Tenha paz. Por quê? Porque a paz é o que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, quer para você. Quantas pessoas, vamos ser bem sinceros, quantas pessoas vivem uma vida de ilusão e não tem paz? Às vezes a pessoa, numa rede social, e até mesmo pelo nome dela, por ser uma pessoa famosa, você sabe disso, é uma pessoa que tem condições financeiras, tem uma relevância na sociedade, tem uma posição na sociedade, e você fala assim, poxa vida, eu queria ter a vida perfeita dessa pessoa. E às vezes essa pessoa é infeliz e você é uma pessoa feliz. Por mais que ainda você diga assim, todos os meus sonhos, ou as minhas metas, objetivos, aquilo que eu quero, ainda não foi realizado. Descanse no Senhor. Ele vai realizar os desejos do teu coração. Você sabia disso? Eu queria convidar você para daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, estar comigo nessa noite no culto dos filhos de Deus. Para quê, pastor? Para que você venha se reconciliar com Deus. Para você que está afastado dos braços do Senhor Jesus, volte para Ele. Você sabia que quando uma pessoa ela é abandonada ou rejeitada, seja num relacionamento, seja pelo pai, pela mãe, isso são marcas profundas que ficam no coração da pessoa. Às vezes você foi casado, casada com alguém que amava muito. E um dia esse alguém simplesmente virou para você e falou, olha, eu não quero mais. Acontece direto com pessoas famosas, não famosas. Acontece, infelizmente. E quando acontece esse tipo de coisa, parece que desperta um lado que você fala assim, fui rejeitado, fui abandonado, fui deixado de lado, não me quiseram mais. Você se sente uma pior pessoa do mundo, não é assim? Pois é. Você sabia que mesmo com atitudes que nós temos, mesmo que inconsciente, mesmo que foi sem querer, e a gente rejeitou a Deus, deixou Deus para lá, Deus não se sente assim, porque Ele não é ser humano. Ele não é homem nem filho do homem, entende? Mas Deus, em todo momento, Ele busca uma reconciliação. Às vezes, uma amizade, um relacionamento que você teve com alguém, que você foi desprezado, fica difícil uma reconciliação. Por mais que essa pessoa queira, não é assim? Fica difícil, mas com Deus não. Com Deus não fica, sabe por quê? Porque Deus em todo momento quer se reconciliar com o filho e com a filha dele. Amém? Então daqui a pouquinho, 8 horas da noite, nós teremos essa noite especial. E olha, você quer se reconciliar também em tudo correto com Deus? Aprenda a colocar Deus em primeiro lugar. Também no dízimo e na oferta. Aqui eu tenho o nome das pessoas que todos os dias estão cobertas espiritualmente falando pelas nossas orações, para que Deus venha multiplicar, que Deus não deixe faltar nada, para que Deus venha abençoar as suas finanças, a sua casa, que a sua casa seja um celeiro de bênção. Mas eu quero lhe ensinar rapidinho, em algumas palavras, aprenda a honrar a Deus.
o dízimo e a oferta não é dinheiro, não é monetário, não é algo que você, é só dinheiro. Não. O dinheiro, na verdade, o fruto do seu trabalho, que você recebe em dinheiro. Você trabalhou, você recebe o fruto do seu trabalho, não é em comida, por exemplo, como era antigamente. Não, você recebe em dinheiro. Quando você recebe, você separa aquilo que é para honrar a Deus. Por quê? Porque a honra a Deus é a coisa mais importante que tem. Ele só quer o teu reconhecimento, que você o honre como o Deus que Ele é. Você coloca o dízimo e a oferta à disposição da obra de Deus. Entende? Você não pega o dinheiro em si, material, e você entrega na mão de Deus. Até porque você pensaria, poxa vida, mas Deus não precisa de dinheiro. É verdade. Mas a obra dele necessita de recursos para avançar. E que a palavra dele seja pregada e propagada a toda criatura, como foi a ordem dele mesmo, aqui na palavra dele. Amém? Pastor, como eu posso me tornar dizimista? É simples. De tudo que passar às suas mãos a partir de hoje, separa 10%. Passou 1.000, são 100. Passou 100, são 10. Passou 10, é R$1. Não passou nada, é 0. Mas você continua sendo fiel. Quando passar, você será, a partir de então, fiel a Deus. Tá certo? E para onde eu envio? Como eu posso dizimar? As contas da igreja estão aí na tela para você. Tem aí a chave Pix. Está escrito Comunidade Cristã da Família, que é a conta da igreja, tá, povo amado? E aí essa chave Pix, via WhatsApp, você envia o comprovante para a gente colocar aqui nesse livro, para que eu possa todos os dias orar por você. Faz um print aí das contas da igreja, tira uma foto da tela, fique à vontade, fica guardado aí com você. Passou nas suas mãos, já está tudo certo, você vai honrar a Deus, tá bom? Vamos aqui apresentar o nome de todos para terminarmos? E se você é novo por aqui, não é inscrito ainda no canal, se inscreva, porque o seu nome já fica aqui registrado comigo, para que eu possa orar por você todos os dias. E todo dia, 7 da manhã e 18 horas, eu estou aqui para orar por você. Estenda a mão para cá. Senhor, todos os que têm aliança contigo, não se esqueça. Não se esqueça, meu Pai. Honra eles, para que, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eles sejam abençoados em todos os sentidos. Eles e as suas famílias. Diga que assim seja. Amém? Minha gente, com imensa alegria, eu me despeço de vocês, mas esperando você daqui a pouquinho no nosso culto às 8 horas da noite. Fique com Deus e até lá.